Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 6h44, vamos saber com o prefeito municipal Fábio Leite como foi o dia terrível ontem na cidade de Botucatu, esta quinta-feira. Prefeito, bom dia, satisfação em falar contigo nesta manhã. Bom dia, Márcio, bom dia, amigos da Rádio Prever FM, é sempre um prazer participar do programa com vocês. Márcio, ontem um dia difícil, tivemos um volume de chuvas, muito concentrado na nossa cidade, num curto espaço de tempo, inclusive período de muita ventania e inclusive a participação e a existência aí de granizo, Eu estava em São Paulo ontem, retornei para cá, encerrei a agenda e voltei para Botucatu para acompanhar os trabalhos aí das nossas equipes. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma vítima ontem nessas ocorrências que tivemos na cidade. Então, se é que a gente pode sempre ver uma boa notícia, é que graças a Deus não teve nenhuma vítima, então os danos, os inconvenientes foram materiais. Ontem as equipes, logo depois que diminuiu o volume das chuvas, as equipes de infraestrutura, zeladoria, defesa civil, corpo de bombeiros, CPFL e outras ações, como por exemplo da assistência social e do Fundo de Solidariedade do município, já começaram a atuar na nossa cidade junto à população para fazer esse rescaldo. A prioridade, e ela segue no dia de hoje, eu estou falando contigo já fazendo esse acompanhamento em loco das equipes, mas a prioridade é a desobstrução de vias, e uma imensa maioria delas foram desobstruídas ontem mesmo, e a religação de energia elétrica. Então a gente teve muitos casos nessa parceria da Prefeitura com a CPFL, onde as árvores, essas ocorrências acometeram a rede, e ontem mesmo essas religações já estavam sendo priorizadas. Ontem, por volta das 2 horas da manhã, porque depois, novamente, ali por volta das 11 horas, retomou um volume de chuva interessante, então as equipes tiveram que cessar um pouco o trabalho, mais ou menos umas 2 horas da manhã, 2h30, mais ou menos, para ser mais exato, a gente fez a suspensão dos trabalhos para que pudessem descansar, e agora às 6 da manhã eles estão sendo retomados. Então, a grosso modo, desobstrução de vias, religação de energia elétrica, boa parte, graças a Deus, ontem já aconteceu, e hoje as equipes de zeladoria e infraestrutura, principalmente, já vão fazendo agora o recolhimento dos galhos, das árvores, enfim, fazendo essa zeladoria da prefeitura ao longo desses dias. Ô prefeito, a chuva pesada, com vento, com granizo em alguns pontos, alguns bairros da cidade, ela não foi tão forte, Mas alguns pontos, por exemplo, o centro da cidade, onde funcionou, está retomando o popularmente chamado de camelódromo, alguma coisa, foi uma situação que foi atingida, um local que foi atingido, prefeito? Foi, o centro da cidade foi bastante atingido. Eu passei, uma das primeiras áreas que eu fui, foi uma área mesmo atingida, aquela região do Maria Luísa, do Jardim do Bosque, do 24 de maio, a gente teve uma incidência bem menor, de volumetria, de ventos, etc. Como você disse, essa região central, ela sofreu bastante, aquela região nossa do Jardim Cristina, a parte do Jardim Brasil também foi bastante afetada, a Cachoeirinha, enfim, foi uma situação bastante heterogênea na cidade, mas onde de fato, a gente teve a maior concentração de volume de água, de chuva, de granizo e principalmente dos ventos, a gente teve essas ocorrências, essas interferências aí de queda de árvore. No terminal urbano, eu confesso para você que ontem, nessa rodada que fiz, eu não passei por lá, mas hoje, daqui a mais ou menos uma meia hora, devo estar lá nesse meu roteiro que eu estou fazendo, para ver qual que foi a condição de drenagem. Me parece que a questão de água no terminal urbano, pela pouca informação que eu tive, não é do terminal em si, mas sim de obstrução de bocas de lobo da entrada do terminal, fizeram com que a água não fosse captada e entrasse ali no corredor dos ônibus, vamos chamar assim. Mas isso a conferir ao longo do dia de hoje para que a gente possa checar. E como é que fica a situação, a cabeça do prefeito, o pessoal da Defesa Civil, sabendo que a gente vai ter esse final de semana, segundo a previsão, mais chuvas, tem que ficar ligado 24 horas, prefeito? As equipes estão todas, vamos dizer, já convocadas em alerta, isso já faz parte da programação das equipes, Defesa Civil, Infraestrutura, Zeladoria, Corpo de Bombeiros, a própria GCM ontem também apoiou todas essas atividades, a quem eu agradeço, a própria CPFL ontem, para você ter uma ideia, equipes de fora de Botucatu
vieram dar o suporte à CPFL para essa religação de energia. Então todo esse cenário, toda essa programação, ela se mantém enquanto a gente estiver passando por esse período de chuvas. E, em paralelo, a gente tem as ações que, rapidamente, eu comentei isso na última entrevista, vão ser divulgadas. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, através da secretária doutora Bianca Picada, a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, através do Marcelo, da CAT, já estão estruturando planos para que tenham uma continuidade no curto, no médio e principalmente no longo prazo em relação à condição climática. Então, planos de arborização, planos de drenagem, tudo isso também está sendo estruturado em paralelo. Lógico que não tem um efeito para esse final de semana, mas também a gente não pode parar com essa programação, porque é isso que vai dar para a gente a segurança ou uma maior tranquilidade nos próximos anos. Mas esse ambiente de alerta, ele permanece. A gente trata nessas questões das chuvas, a gente usa um marco temporal de 3 meses, então a gente acredita que o clima ali, por volta do aniversário da cidade, ali em meados de abril, ele já tem uma condição um pouco mais favorável. Na semana que vem, eu ouvia agora vocês comentando da questão da BEM, etc., eu farei uma coletiva de imprensa, também para divulgar uma grande ação da Prefeitura, a partir da semana que vem, por 3 meses também, em relação a essa questão da zeladoria urbana e do combate ao mosquito e aos escorpiões. Então, todo esse ambiente permeando a Prefeitura para ações de curtíssimo prazo, que são essas mais imediatas, mas também não nos esquecendo dessa estruturação para os próximos anos. Ontem, na estrada, voltando, conversei com o capitão Rodrigo, que é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, já abri uma frente de trabalho com eles para que a gente consiga equipar ainda mais a nossa Defesa Civil de Botucatu, que já tem um nível de atuação bastante interessante, bastante intenso, mas conversava ontem com o Laudo, secretário de Segurança, com o Trombaco, responsável pela Defesa Civil do município, com o Márcio, secretário da Zeladoria, com o Marcos, o responsável pela CPFL do município. Então, com todas essas equipes, a ideia é a gente já montar um grande plano de contingência e deixar esse plano mais robusto. Tem situações, por exemplo, Márcio, desculpa alongar na resposta, mas tem situações que a gente precisa se preocupar também. Por exemplo, a alimentação desses trabalhadores. Ontem, por volta, devia ser, se minha memória não atrapalhar, por volta de umas 8h30, 9 horas da noite, 9h30 mais ou menos, a gente estava correndo atrás de organizar um pouco de alimentação para essas pessoas que desde as 2, das 14h30, já estavam trabalhando. Então, todo esse protocolo, toda essa estruturação, a gente já começa a fazer, de novo, algumas com efeitos mais imediatos, outras com efeitos de mais médio e longo prazo, mas a gente tem que fazer para deixar o município preparado, porque essas situações de volumes de chuva, de ventos, etc., a gente sabe, você tem noticiado isso quase que todo dia aí na Prever, elas vão ser, infelizmente, mais realidade para cada município brasileiro, na realidade, para cada município do mundo, e a gente tem que estar preparado. Prefeito, o senhor comentou aí sobre a Secretaria de Meio Ambiente e nessa semana a gente teve aí a primeira conferência intermunicipal do meio ambiente do Centro-Oeste Paulista. Queria saber como foi a participação de Botucatu. Te agradeço, me lembro que na semana passada na entrevista vocês inclusive contribuíram com essa veiculação. Foi um processo extraordinário, mais uma vez muito bem conduzido pela doutora Bianca, que é a nossa secretária de Meio Ambiente, e toda a equipe que a gente tem da Secretaria de Meio Ambiente e todas as entidades envolvidas. Uma participação muito maciça daquela área de conhecimento que eu falo isso nas entrevistas, né? Dos nossos colegas, dos nossos amigos da Unesp, enfim, todos os agentes relacionados à questão ambiental de Botucatu, participando com muita força, e isso é muito importante porque esse tipo de conferência, esse tipo de ação, faz parte desse plano que comento, de médio e longo prazo, da estruturação da cidade para as questões ambientais. Então, pode parecer uma iniciativa simples, né? Pode parecer uma questão, vamos dizer, eminentemente acadêmica, mas não é. A profundidade ela é muito grande, e os efeitos disso a gente vai colher de toda essa organização, de toda essa união, de toda essa parceria, de todo esse planejamento ambiental, a gente vai colher por muito tempo na cidade, se Deus permitir. Ô prefeito, a viagem a São Paulo ontem, mesmo em virtude do que aconteceu em Botucatu, ela foi produtiva? Márcio, eu vou te dizer que ela foi extraordinária. A gente realmente, dentro da fé que eu professo, eu acho que a gente é muito abençoado, né? Até a disposição cronológica das reuniões foi possível de ser realizada, só a última reunião que comprometeu por conta do meu retorno das chuvas, mas tive 3 reuniões extraordinárias em São Paulo,
Uma delas, eu não posso entrar ainda muito em detalhes, porque a gente está ainda numa fase de preparação, mas uma delas relacionada às questões de saúde, especificamente tratamento de pacientes oncológicos, de pacientes com câncer. A segunda reunião tratando infraestrutura de escolas no município de Botucatu. E a terceira reunião também muito produtiva, tratando uma questão, não me lembro se vocês já veicularam na Prever, o governo do estado no início do ano determinou através de uma portaria de que os poupa-tempos, né, municipais deixariam de fazer as vistorias das vans escolares. E isso em Botucatu tem um impacto considerável, porque a gente fala de quase uma centena de vans particulares e quase uma centena de vans do próprio município. E ontem eu tive uma reunião para tratar esse assunto e o avanço foi considerável. Eu acho que nos próximos dias, mais uma vez, se Deus permitir, a gente deve ter boa notícia ou boas notícias para esses profissionais de Botucatu que lidam e trabalham nessa questão. Então foi uma agenda, um dia bastante produtivo, Márcio. Lógico, ações mais estruturadas, ações que levam um certo tempo para serem executadas, mas uma perspectiva muito boa. Saí com o coração realmente cheio de alegria. Que bom, prefeito. Com relação à dengue, né, que a gente tem que se preocupar, eu acabei de falar numa notícia aqui anterior à sua participação, que chovendo bastante, de repente esquenta, propício para o mosquito. E a gente tem aí a variante 3A da dengue. E a cidade está se preparando também para enfrentar mais esse problema? Sim, Márcio. Eu na semana que vem eu faria essa divulgação hoje, na sexta-feira. Eu pedi para que essa divulgação fosse adiada por conta dessas ações que a gente está fazendo em função das chuvas de ontem. Mas na semana que vem a Cíntia deve comunicá-los, todos os veículos de imprensa, entre segunda e terça-feira a gente deve ter uma grande coletiva para divulgar um plano de ação bastante robusto da parte da prefeitura em relação ao tratamento das questões relacionadas à dengue e também aos escorpiões, tá? Eles têm talvez um volume menor de ocorrências, mas também esse grande pacote, essa grande divulgação vai incluir isso. A prefeitura se organizou, como eu disse, a gente tem um plano de trabalho mais imediatista para os próximos 3 meses. Todas essas ações a gente divulga na semana que vem. Temos uma centena de profissionais que estão sendo envolvidos nessas questões, vamos dizer, da preparação da cidade para esse momento que a gente vive de dengue e escorpião. E também eu trarei nessa coletiva ou nessa divulgação aquelas ações que a população, a comunidade pode contribuir também no seu dia a dia para que a gente tenha uma proliferação menor e a ocorrência menor de casos na nossa cidade. Mais uns 2 dias a gente está divulgando isso e aí a gente entra nessa guerra, né, nessa batalha de uma maneira bastante intensa. Prefeito, foi divulgado nessa semana pelo Anuário de Segurança Pública que Botucatu é a segunda cidade mais segura do Brasil. O senhor atribui isso a quais fatores? Muito obrigado também pela oportunidade de comentar essa questão. Botucatu anualmente tem recebido, né, ou tem sido mencionado nas questões aí de segurança. Mais uma vez, por mais um ano, Botucatu eleita a segunda cidade mais segura do Brasil. E a minha atribuição, na realidade, comentava isso anteontem com o Laudo, nosso secretário de Segurança, eu vejo 3 grandes explicações para isso. Primeiro, a dedicação de governos anteriores, especial do nosso ex-prefeito Pardini, em relação a esse olhar e esses investimentos para a questão da segurança do município. Segundo, os investimentos propriamente ditos que são realizados. Então, Botucatu, comentava com o assessor do DERIT na semana passada, quando estive lá no Palácio, e estarei com o DERIT na semana que vem, comentava que Botucatu, com recursos próprios do município, ampliou a corporação de GCM para 150 membros, o que faz com que Botucatu tenha um GCM para cada grupo de 1.000 habitantes, todo o equipamento dessa força de trabalho, todo o armamento dessa força de trabalho. Então são alguns exemplos. Toda a formação dessa força de trabalho, inclusive para Botucatu e cidades da região, investimento na muralha virtual, um projeto que consome até agora mais de 5 milhões de reais do município colocados do Tesouro Público Municipal, o que permite toda essa inteligência, né, de tratamento das ocorrências e prevenção das ocorrências. Então, primeiro, a preocupação dos gestores anteriores. Segundo, a questão do investimento. E terceiro, talvez o mais importante, é essa integração que existe em Botucatu das forças de segurança. Eu não conheço um outro lugar no Brasil onde as 3 corporações, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, tenham uma integração tão sincera, tão grande e tão profunda. Aqui em Botucatu, todo o planejamento, toda a estratégia, todas as ações relacionadas à segurança
são feitas a várias mãos, com a presença e a participação dessas três grandes instituições, desses três grandes agentes, e sem dúvida nenhuma, isso permite esse resultado que a gente vem colhendo. Então eu atribuo a esses três grandes fatos, mas principalmente essa integração das forças de segurança, todos trabalhando com um único objetivo, que é a cidade, e a gente vê os resultados aparecendo. Prefeito, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Dispõe aqui da Prever FM no sentido de orientar, inclusive, a população com relação a tudo que está acontecendo com relação às chuvas, e a semana que vem nos falamos. Um bom final de semana, bom trabalho e até a semana que vem, prefeito. Muito obrigado, Márcio. Um forte abraço para vocês, que todos tenham, você e aqueles que nos ouvem, um ótimo dia e um abençoado final de semana. Contem comigo sempre, um abração. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.